agora a gente fala sobre uma visita indesejada e que pode aparecer depois de uma noite mal dormida, de situações de estresse ou até mesmo devido a longos períodos de jejum. Eu estou falando da dor de cabeça, que na maioria das vezes nos deixa improdutivos e irritados. Mas você sabe a diferença da enxaqueca para a dor de cabeça? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a neurologista Gioconda, que ela já está aqui conosco no estúdio e vai tirar todas as dúvidas para a gente. Boa tarde, Gioconda, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde a todos da NDTV e aos ouvintes que estão participando, e agradeço pelo convite, para passar algumas informações e conhecimentos importantes. Nós que agradecemos. Então a gente começa explicando qual a diferença entre a dor de cabeça e a enxaqueca. Na verdade, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, tá? Eu costumo explicar para os meus pacientes que existem mais de 150 tipos de dores de cabeça, tá? 150? Sim, existem mais de 150 tipos. Isso você pode encontrar, existe a classificação internacional das cefaleias, tá? Que é um documento, é um livro elaborado pela International Headache Society, junto com as sociedades de vários países, de especialistas em cefaleia, e lá você tem todos os tipos de dores de cabeça que existem, tá? A última edição de 2018, e a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Dos mais comuns, tá? E que incomodam bastante. A gente tem uma perguntinha de um dos nossos telespectadores, vamos olhar aqui. Qual o motivo, a causa da dor de cabeça? Se vem por causa do calorão, alguma coisa, por mais que você use um boné ou um chapéu? Eu costumo explicar assim, a enxaqueca é uma doença, tá? Ela tem um componente, fator genético determinado, tá? Então ela é geneticamente determinada e ela é uma doença. Aí muitas vezes é uma doença que começa desde a infância, tá? E vai a vida inteira. Inclusive tem período da vida que é dos 30 aos 50 anos que a enxaqueca costuma piorar bastante, tá? As dores são mais frequentes e mais fortes. Existem alguns fatores que podem piorar a enxaqueca, tá? Então assim, agora, por exemplo, calor muito forte, o sol, mudanças bruscas de temperatura, então você está no sol, no calor, você entra num ambiente muito frio, com um ar-condicionado, mudanças de rotina, de sono, viagens, festas, então basicamente assim, mudanças de rotina, de padrão de sono, a questão, como eu falei, da temperatura, também assim, excesso de cafeína, bebida de álcool, alimentos muito gordurosos, muitos doces, chocolates, são coisas que podem desencadear mais a enxaqueca. E quanto à situação da dor mesmo de cabeça, a frequência dessa dor, em que momento é que a gente deve procurar um médico que acende o sinal de alerta? A enxaqueca, sim, o tratamento depende da frequência de dor. Então, eu costumo insistir muito com meus pacientes, quando vão no meu consultório, eu insisto bastante. Quantas vezes na semana você tem dor de cabeça? Então, você precisa saber isso, tá? Então, que é o determinante do tratamento. Se você tem dor de cabeça que é raramente, eventualmente, você toma um analgésico, tá? Existem vários tipos de analgésicos, tem que aí ver qual que se adapta melhor, qual que para a pessoa, tá? Isso é muito individual, cada pessoa, um analgésico funciona melhor. E quando a dor é muito frequente, tá? Por exemplo, toda semana eu tenho enxaqueca, não adianta você ficar tomando analgésico, tá? Eu sempre explico isso para os pacientes, que analgésico não é tratamento de enxaqueca, tá? Quando a dor é frequente, você tem que procurar consultar. Existem outros tratamentos, tá? Que você vai fazer por um tempo, por alguns meses, e aí você realmente vai conseguir reduzir as dores. Nós temos outra pergunta dos nossos telespectadores. Tipo, em crianças, eu tenho uma filha, eu gostaria de saber que ela sofre muito com dor de cabeça. Se pode ser causado por enxaqueca, uma dor crônica, alguma coisa assim. Minha filha é de 10 anos. Uma criança de 10 anos, né? É frequente em crianças? Sim. Tão frequente quanto em adultos, tá? E na criança, como eu falei, a enxaqueca é uma doença que começa muitas vezes desde a infância, tá? E vai a vida toda.
E também, se a dor é frequente, tem que procurar consultar e fazer um tratamento. E na criança até a enxaqueca ela é um pouquinho diferente, tá? Porque as dores elas têm uma duração muito curta, às vezes meia hora, 1 hora, tá? Só que tem outros sintomas associados assim na criança, que é muito comum, é dor nas pernas, dor na barriga, tá? E vertigem, vômitos assim inexplicados, e aí muitas vezes os pais consultam várias vezes com o pediatra em função dessas queixas de dor abdominal e dor nas pernas, e na verdade a criança tem enxaqueca mesmo. Tá? E tem... Pode falar. Não, o tratamento é muito parecido com o do adulto, tá? Como eu falei, assim, depende da frequência de dor. Se for frequente, você não adianta ficar tomando só analgésico, você tem que procurar outros tratamentos. Essa questão do analgésico, né? É a automedicação que algumas pessoas fazem. Isso prejudica ainda mais a questão da dor de cabeça, né? Sim. Se automedicando? As pessoas, é um pouquinho até difícil às vezes das pessoas entenderem, porque, não, mas eu tenho uma dor, eu preciso tomar um analgésico, né? Mas para enxaqueca isso não funciona, tá? Se você tem dor frequente e se você ficar tomando analgésico, se você tomar, na verdade, analgésico mais do que 2 vezes por semana, você está piorando a sua enxaqueca. Em vez de melhorar, você está piorando, tá? Qualquer tipo de analgésico, tem alguns que são piores até. Mas se você tomar analgésico mais do que 2 vezes para enxaqueca, você está piorando a dor. Existe alguma dica para a gente conseguir evitar a enxaqueca ou não? Como eu falei, ela vai aparecer, tá? Se você tem enxaqueca, de vez em quando ela vai aparecer, mas assim, eu costumo dizer que o paciente que tem enxaqueca é aquele que não pode sair da rotina. Então assim, ele tem que dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, tá? Evitar excesso de cafeína, no máximo assim 2 cafés expressos por dia, evitar a bebida de álcool, tá? Então qualquer coisa que muda a rotina pode ser ou estresse ou uma emoção muito forte, são coisas que podem desencadear as crises. E essas dicas valem também, lógico, para dor de cabeça. Sim, né? Sim. A mesma coisa. As dores de cabeça mais comuns são a enxaqueca e a cefaleia tensional. A cefaleia tensional, em geral, é uma dor bem mais leve, né? Mas tem que cuidar também a questão da frequência de dor. Tá bem. Muito obrigada pela participação aqui no Ver Mais e até uma próxima. Eu que agradeço.